Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Carlos e agora eu vou fazer uma breve apresentação de uma listagem de requisitos para vaga de empregos relacionadas a profissões de dados que eu realizei. Aqui é possível ver uma breve agenda da apresentação, que primeiramente eu apresento um pouco sobre as profissões que eu realizei a busca, metodologia utilizada para a listagem dos requisitos. Após isso, eu apresento os requisitos em si, que foram catalogados, que são equivalentes aos resultados deste estudo, e por fim as conclusões. É comum que, no decorrer dos anos, novas profissões vão surgindo pelos vários avanços tecnológicos que acontecem, e algumas outras profissões acabam sendo extinguidas do mercado de trabalho. O analista de dados é uma profissão que já existia antes desse boom tecnológico. É aquele profissional capaz de trazer insights para resolver problemas de negócio a partir da análise de dados bem definidos, usando gráficos, relatórios e etc. O analista de dados, com um simples conjunto de informações, é capaz de realizar até manualmente a extração de insights para agregar valor ao negócio. No entanto, conforme os anos foram se passando e as tecnologias foram sendo incorporadas no dia a dia das pessoas, o analista de dados hoje é muito mais munido de ferramentas e tecnologias capaz de aprimorar o processo de extração de insights e, inclusive, aumentar o impacto das suas análises no negócio. Um cientista de dados, por outro lado, é aquele profissional capaz de conectar ciência e análise para agregar valor ao negócio, trabalhando em várias etapas de um projeto de data science. O cientista de dados é aquele profissional capaz de empregar métodos mais sistemáticos e científicos para gerar valor para um determinado negócio e está presente em todas as etapas de um projeto de ciência de dados, desde do processo de extração e entendimento do problema até o deploy da solução. E por fim, mas não menos importante, a profissão de engenheiro de dados é um profissional que é responsável por criar pipeline de dados, manter e construir sistemas de armazenamento. Já é um profissional com um cunho de requisitos muito mais específicos e voltados à infraestrutura de um processo de ciência de dados, trabalhando muito ali com Big Data, computação em nuvem e várias outras tecnologias. Bem, como metodologia utilizada para conduzir esse estudo, eu utilizei a seguinte. Primeiro, eu defini como fonte de análise o LinkedIn, que foi recomendada pelo próprio professor. Utilizei as palavras-chave de busca, analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados. E analisei de 5 a 6 vagas por palavra-chave. Então, analisei de 5 a 6 vagas para analista de dados, cientista de dados ou engenheiro de dados. E vamos agora aos requisitos para essas vagas. Antes de tudo, é importante destacar que eu fiz a coleta desses requisitos e resolvi apresentá-los por meio de uma nuvem de palavras, que nesse caso aqui, os termos que estão com azul mais escuro são aqueles que apareceram com maior incidência nas vagas, enquanto que aqueles que estão com azul mais claro apareceram menos vezes que o azul mais escuro. Nas vagas de analista de dados, um tópico que apareceu com muita frequência foi o de visualização de dados, assim como o de conhecimento de negócio, que estão altamente atrelados nessa vaga pelo fato de que esse profissional, muitas das vezes, tem que apresentar informações de uma maneira legível e clara para pessoas que são leigas no negócio. Então, esses dois aspectos são extremamente importantes para a vaga de ciência de dados, assim como o conhecimento de pacote Office, por exemplo, e de banco de dados. E outros tópicos também merecem ser destacados, que aparecem com um pouco menos incidência que esses 4 mais destacados, mas, por exemplo, VBA, o ensino superior, que muitas das vezes são requisitos para vagas de dados de maneira geral, o ETL, que é o processo de extração, transformação e carregamento de dados, computação em nuvem, storytelling, que está altamente relacionado com visualização e conhecimento de negócio, aquela questão de apresentação dos dados para pessoas leigas, e também um pouco de conhecimento de estatística, são termos que costumam aparecer com muita frequência nas vagas relacionadas à analista de dados.
Partindo agora para as vagas de cientista de dados, já fazendo um comparativo com a de analista de dados, é possível ver a abordagem de alguns termos distintos nessa vaga, como por exemplo a ocorrência de termos como Python e R, que são linguagens de programação que já dão uma quantidade maior de ferramentas para os cientistas de dados e assim a gente consegue extrair com maior facilidade insights para agregar valor ao negócio. Por outro lado, alguns termos se repetem, como por exemplo, de visualização de dados continua sendo um tópico importante tanto para cientista de dados como também, como visto anteriormente, para analista de dados. E um tópico interessante que apareceu na vaga de cientista de dados foi o de Power BI, que é uma ferramenta de criação de dashboards que consegue agregar muito valor ali para os negócios que precisam fazer uma análise em tempo real, muitas das vezes, de informações que vão chegando. E outros tópicos que aparecem com menos incidência que esses 4 são de análise exploratória. As vagas de cientista de dados já têm uma necessidade maior de conhecimento de inteligência artificial, de Big Data, computação em nuvem, estatística continua aparecendo nas vagas de cientista de dados, assim como também na de analista de dados. Aprendizado de máquina já é um tópico que aparece na de cientista de dados, mas não na de analista de dados. Banco de dados está presente nos dois. Conhecimento de negócio continua sendo importante também nas vagas de cientista de dados. E também o ensino superior, que não está presente em todas as vagas de cientista de dados, mas ainda é um requisito para muitas empresas para essa profissão. E por fim, mas não menos importante, vamos ver agora alguns requisitos de vagas para engenheiro de dados. Se mantendo em comparação com as vagas de cientista de dados, a linguagem Python continua sendo importante. O tópico de computação em nuvem é extremamente importante para as vagas de engenharia de dados, muito pelo fato de eles trabalharem com infraestrutura de um projeto de ciência de dados. Banco de dados também altamente atrelado à infraestrutura, e o processo de extração, transformação e carregamento das informações também é um outro tópico importante para aquelas pessoas que desejam seguir na carreira de engenheiro de dados. Outros tópicos que também aparecem nessa vaga são de tecnologias, como por exemplo o Azure, PySpark, que estão relacionados ali ao tratamento de Big Data, controle de versão, que apareceu, salvo engano, também a de cientista de dados, uma de analista de dados, não tenho certeza. Big Data, altamente relacionado à infraestrutura. Pipeline de dados, que é a possibilidade de tratar informações de maneira distribuída. Conhecimento de negócio, presente tanto em cientista de dados como também na analista de dados. E o ensino superior, que, de novo, não está presente em todas as vagas de engenheiro de dados, porém ainda é um requisito para muitas instituições na hora de contratar esses profissionais. Como conclusões, é possível destacar que o analista de dados é a profissão ainda mais tradicional do mercado, que trabalha com as ferramentas mais conhecidas, como, por exemplo, o pacote Office, que está disponível aí para quase todo mundo utilizar, mas que ainda é uma ferramenta capaz de agregar valor para as instituições. O conhecimento de negócio é um requisito para essas vagas, estando presente tanto em analista de dados, como cientista de dados e engenheiro de dados. O ensino superior é um requisito, mas não está presente em todas as vagas analisadas. Existem muitas empresas agora que estão contratando pessoas que não têm ensino superior, mas têm cursos profissionalizantes, por exemplo, na área de tecnologia, não só na área de dados, mas também em desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, jogos. E é uma tendência, salvo engano, o Google, há pouco tempo atrás, retirou o ensino superior como requisito para vagas de tecnologia. Então, é uma tendência aí que ainda vai demorar um pouquinho para se estabilizar aqui no Brasil, mas que já é algo que pode mudar muito o mercado de trabalho. E por fim, cada profissão em si tem uma base de tecnologias ou ferramentas que são utilizadas, com muitas destas presentes em mais de uma profissão. Como, por exemplo, visualização de dados é um tópico muito forte nas vagas de analista de dados, porém eu não consegui encontrar nenhuma vaga de engenheiro de dados com esse requisito.
E, por outro lado, tópicos como, por exemplo, conhecimento de negócio, Python. Python estava presente nas vagas de cientista de dados e engenheiro de dados. Computação em nuvem estava presente em todas, salvo engano. Então, existem muitos requisitos que são compartilhados em todas elas, porém, existem outros que são mais específicos para uma determinada vaga. Bem, pessoal, essa foi a minha apresentação, essas são minhas referências e obrigado pela atenção de todos.